Está em andamento a jornada 24 do campeonato. Hoje há jogo entre Sporting e Estoril. Sporting que pode ficar isolado na liderança em caso de empate ou vitória, uma vez que o Benfica não jogou para já esta jornada. Pediu o adiamento do encontro que tinha para esta jornada, para mais à frente, até para ter mais tempo para preparar o encontro com o Barcelona desta semana. O Sporting joga hoje com o Estoril. O Sporting Braga ontem perdeu e afastou-se também dessa luta pelo pódio. Deixou o lugar isolado para o Futebol Clube do Porto. São temas em destaque para esta edição de O Campeão É, hoje com Gabriel Alves, com Augusto Inácio, com o Bruno Roseiro e com o Pedro Henriques. Muito bom dia a todos. Bruno Roseiro, começo por ti. Este Sporting Estoril de logo à noite continua a ser um jogo em que vamos, nesta antevisão, falar das baixas no Sporting, dos problemas com as lesões, dos jogadores que estão ausentes e também desse problema das segundas partes que o Sporting de Rui Borges tem tido. O que é que Rui Borges pode efetivamente fazer para alterar esse problema, uma vez que no que toca às lesões não há grande coisa para fazer? A resposta mais óbvia é ganhar. Parece-me que é fundamental ganhar, neste caso em específico por três motivos diferentes. Motivo 1, o Sporting ganhou um jogo nos últimos 6, teve 3 empates nos últimos jogos de campeonato, ou seja, perdeu basicamente 6 pontos para o Benfica, que era a vantagem que tinha, mas ainda assim tem aqui a possibilidade de transformar algo que pode ser conjuntural, que tem a ver com as segundas partes, tem a ver com o facto de não conseguir aguentar vantagens, e fazer com que isso não se transforme em algo estrutural, que é o grande problema do Sporting, que é se esse problema se continuar a verificar. Depois um outro ponto importante, que é a possibilidade de ficar líder isolado, independentemente de ser a condição, porque o Benfica só joga no final de março, mas é nesta altura confortável para qualquer equipa e sobretudo no contexto que o Sporting enfrenta, ter essa liderança confortável. E um outro ponto também importante, que é o Futebol Clube do Porto ontem venceu o Aroca, mas na próxima jornada vai jogar a Braga. Uma vitória do Sporting deixa sempre o Sporting com 6 pontos de avanço em relação ao Futebol Clube do Porto e a ter, ou seja, basicamente a deixar o Futebol Clube do Porto a jogar em Braga ou pela possibilidade de ainda poder lutar pelo campeonato ou pela possibilidade de estar apenas e só cingido a essa questão da terceira posição. 2 problemas que o Sporting enfrenta. O Estoril nesta altura é uma das melhores equipas do campeonato e curiosamente até tem um registro que é normal o Sporting ter. Nos últimos 8 jogos ganhou 6 e empatou 2. Portanto, o registro que é normal o Sporting ter é o Estoril que o tem e chega assim a Alvalade. E um segundo ponto que tem a ver com a questão tática, que para mim de facto acaba por ser o ponto de análise mais interessante aqui, que é a forma como afinal, quando Rui Borges, por uma questão das lesões, como é óbvio, pela quantidade de lesões grandes que existe, quando Rui Borges volta a um esquema que não é idêntico ao de Ruben Amorim, mas que em termos táticos tem mais parecenças, porque nesta altura o Sporting já começa a definir melhor uma linha de 3, a equipa começa a sentir-se mais confortável. Ou seja, não é pelo facto das segundas partes não estarem a funcionar bem. O Gil Vicente agora na Taça de Portugal foi uma exceção, foi na segunda parte que o Sporting cresceu e conseguiu ganhar. Mas aquilo que se percebe é que a equipa está muito mais confortável nesta altura, neste regresso a um sistema tático mais parecido com aquele que existia com o Ruben Amorim, do que com a ideia de jogo e com o sistema que o Rui Borges estava a tentar implementar. E é importante perceber até que ponto é que o Sporting continua com esse conforto, digamos assim, em termos táticos, com este novo sistema, até porque até à paragem da seleção vai ter 2 jogos com semanas limpas, Casa Pia fora e Famalicão em casa. E eu diria que estes 3 jogos são os jogos que vão definir a época do Sporting, para o bem ou para o mal. Augusto Inácio, o que é que te parece também esse caráter decisivo destes encontros? O próprio Frederico Varandas falou disto há umas semanas, de que estas semanas até à paragem para a seleção são muito importantes. A paragem por volta do dia 20 para os jogos com a Dinamarca. Consegue o Sporting resistir a esta fase? Bom dia a todos. Bem, decisivo não é, mas é um jogo muito importante. É aquilo que o Sporting capitalizou até no tempo do Ruben Amorim, que tinha muitos pontos de avanço em relação ao segundo classificado. Agora perdeu-os e agora está em igualdade pontual com o Benfica e com o Porto a 3 pontos, embora o Sporting tenha um jogo a menos.
eu diria que Rui Borges tentou realmente implementar aquilo que ele queria, mas percebendo bem que não tinha os jogadores que estavam lesionados para dar corpo àquilo que eram as suas ideias, voltou a um sistema em que os jogadores já estão a trabalhar naquilo há 3, 4, 5 anos, praticamente, com o Rubén Amorim, e o Bruno Rosário tem razão, quer dizer, os jogadores sentem-se mais confortáveis, conhecem melhor os terrenos que pisam, enfim, com o meio campo dilapidado, jogando só com 2 centrais, era um perigo enorme o Sporting jogar contra qualquer equipa, só pena de perder pontos como acabou por perder. Eu diria que o Estoril está na sua melhor fase. Um treinador que no início da época, e perante os resultados que obteve e as exibições que tinha, eu tive a oportunidade de ir uma vez ver o jogo do Estoril com o ABS, e olha para aquela equipa de Estoril e disse: este Estoril assim vai descer a divisão, não tem qualquer hipótese. O que é certo é que a administração, a SAD, deu confiança ao treinador, o treinador foi desenvolvendo o seu trabalho, e agora nos últimos 8 jogos, como o Bruno Rosário disse bem, tem 6 vitórias e 2 empates, um melhor momento, a equipa está confiante, e o Sporting tem que estar precavido, porque este Estoril pode surpreender em Alvalade. Agora, claramente que o Sporting não pode, de forma alguma, agora, perder qualquer ponto, porque empatou em casa com o Aroca, ganhou agora ao Gil Vicente, numa coisa que foi fora do normal, no sentido de que as primeiras partes do Sporting eram boas e as segundas eram muito mais, desta vez foi ao contrário. A tal atitude que o Rui Borges quer na primeira parte do jogo do Gil Vicente foi lamentável, para ser simpático. O que é certo é que na segunda parte os jogadores encheram-se de brios e deram a volta a um jogo que estava muito complicado. Por isso hoje é um jogo muito importante que o Sporting tem que ganhar, porque se não ganhar vai entrar naquela fase em que está tudo à espera na paragem das seleções, que os jogadores recuperem, mas o que é certo é que cada jogo que passa cai sempre mais um. Desta vez o Alexandre Brito parece ter uma zona brilha, também não vai contar para este jogo, ou seja, o Sporting, cada jogo que faz, parece que cai 1 ou 2 jogadores. Vamos ver se nesse aspecto o Sporting tem mais sorte. Vamos, efetivamente, claro, acompanhar a relato em direto aqui na Rádio Observador logo à noite. Gabriel Alves, o que te parece este momento do Sporting e como é que vês também esta questão dos timings e da importância de não escorregar nesta fase? Boa tarde, ouvia agora mesmo o Augusto dizer que o Sporting não pode perder. Pois não pode. Olha, isso também é um desafio para a equipa adversária, para o Estoril. Obviamente que o Estoril vai tentar mostrar, ou vai querer mostrar, que não é por acaso que vem da sequência de resultados que tem tido ultimamente. Portanto, que já foram aqui sublinhados pelo Bruno Rosário, e que eu subscrevo completamente tudo o que o Bruno disse e também o Augusto. Não me vou adiantar muito mais, mas o Sporting vai ter que ter muita atenção e, acima de tudo, aquela questão da atitude que já foi dita publicamente, mas é para dentro, do Rui Borges no final do jogo anterior. E isto é fundamental para o Sporting, a atitude. Isto é notícia boa, espera-se que sim, e deseja-se que sim, para quem gosta de futebol e para quem quer estar, portanto, com a modalidade e o jogador, é que o Sporting com Gyökeres é uma coisa, sem Gyökeres é outra, embora Gyökeres não seja tudo. É uma mais-valia muito importante. Pedro Henriques, os canarinhos podem mesmo complicar este carnaval do Sporting, e que homens podem hoje ir a campo, efetivamente. Há muitas baixas. Tem sido cada vez mais difícil fazer esse 11, Pedro? Mais difícil e mais fácil. Fácil, porque são menos, não é? São menos, nessa perspectiva. Sim. Mais difícil porque depois nós somos, e isto de forma honesta, somos muitas vezes surpreendidos por lesões que nós próprios não estamos a contabilizar. Por exemplo, eu hoje, numa situação normal, colocaria o Alexandre Brito a fazer dupla com o Debate. Ora, se há essa possível lesão, que também não tenho bem a certeza que haja, eu já nem vou arriscar colocar lá, e é aí que eu acho que vai aparecer mais um jovem, que de resto nos jornais vem a anunciar. Ele é médio defensivo, também é defesa, e normalmente até defesa central, portanto que é isto em termos de posição natural, que é o Eduardo Felicíssimo, não é? E portanto parte do princípio que ele ganha a possibilidade de eventualmente estar no 11 em função do Alexandre Brito não estar, realmente se confirmar. E portanto nós neste momento andamos nesta questão que é, pensamos que há jogadores que estão disponíveis e depois não há. Portanto, eu acho que em termos defensivos, o Rui Silva, o Sporting irá jogar com Gonçalo Inácio, Diomando, Fresned e Mateus Reis com o jogo. O Debate neste momento, até por outras soluções, embora eu acho, não tenha teve uma entrevista que, entre aspas, andam a convencer o Debate a jogar naquela posição e ele anda-se a sentir confortável, portanto, de jogar ali um bocadinho à frente, de resto, posição de origem, onde ele começou. Portanto, eu diria que aquela dupla 6-8,
já vimos tantos jogadores passar por lá, com os Moritas, os próprios Pedro Gonçalves, o Human, etc., de jogadores que naturalmente ocupariam esta dupla posição, será com o De Bast e deduzo com o Eduardo Felicíssimo. E depois, o Kenda e o Maxi Pereira, não me surpreendendo que o Gaio pudesse ir a jogo em vez do Maxi, mas pronto, já acho que é Kenda e Maxi Pereira, e depois o Guiocas e Trincão. Maxi Araújo, peço desculpa. Maxi Araújo. Mas o Bruno Roseta está aqui a avisar que há aqui jogadores que não podem, não é, Bruno? Eu acho que o Maxi hoje está castigado. É menos pronto, e aí que entra o Gaio, exatamente, entra o Gaio. Por isso é que eu tenho aqui também essa questão. Okay. Então, por isso é que tem aqui Gaio com o Kenda, portanto, recapitulando, Rui Silva, Mateus Reis, Gonçalo Inácio, Guilherme e Fresneda, o De Bast a fazer dupla com o Felicíssimo, partindo do princípio que o Alexandre não está cá, o Kenda e o Gaio a fazer as aulas, está certo, eu tinha aqui o Maxi, ok, essa referência, e Guilherme e Trincão. Portanto, será à volta disso, quer dizer, o Sporting também, vamos lá ver, mesmo que haja aqui alguma inovação que possa fazer-se, não há jogadores para isso, no meu ponto de vista, e portanto não consegues fugir um bocadinho desta lógica. São mesmo muitos remendos que temos para este encontro. Eu, por acaso, eu acho que havia uma inovação que era experimentar o Manuel Mendonça lá. Quem? O Mendonça da equipa B. Ou seja, em vez de jogar com o Felicíssimo, ou seja, em relação à equipa B, em relação ao meio campo, ou seja, nós cada vez mais, seja Sporting, Benfica e Porto, nós temos de ir percebendo o que é que existe na equipa B, porque sabemos que, como caem que nem tordos na equipa A, sabemos que na equipa B obrigatoriamente vão ter de subir. Continuo a achar o Henrique Arraiol, para mim, é o médio do Sporting na formação, que tem um potencial maior de ser uma mais-valia para o plantel principal, mesmo que não seja agora, é aquele que tem o maior potencial. No jogo com o Estoril, parece-me que o Mendonça, que é o capitão da equipa B, da Youth League, neste caso até, poderia ser uma opção nova, mas uma opção mais favorável para o Sporting criar jogo contra o Estoril. Vamos ver o que acontece, o que é que escolhe Rui Borges. Entretanto, o Sporting Braga, já referimos isto aqui, perdeu com o Rio Ave. Bruno, o Sporting Braga tem tido uma época assim, não há aqui propriamente uma consistência. De facto, nas últimas semanas tínhamos tido essa consistência a ser criada, mas depois há a derrota para a Taça, há agora esta derrota com o Rio Ave e voltamos a ter um Sporting Braga que não consegue manter uma linha de exibição. É um Sporting Braga que faz a aposta num treinador e que passado 4 ou 5 jogos vai embora e depois vai buscar Carvalhal, que é uma espécie de santo padroeiro da casa, mas que já é complicado fazer milagres. É também um Sporting Braga que no mercado de janeiro vende Bruma e deixa sair outros jogadores que eram pesos pesados como o Mateus, e por isso aquilo que eu diria é, a partir do momento em que se abdica de um treinador que era a grande convicção, passado 4 ou 5 jogos, e 2, a partir do momento em que se vende uma mais-valia como era o Bruma ao Benfica, parece-me que o Sporting Braga tem um cartão de visita para aquilo que pretende para o resto da temporada. Ainda assim, o Sporting Braga tão depressa é capaz de perder em Vila do Conde, como pode ser super competitivo com o Futebol Clube do Porto e complicar muito a vida. Aliás, se o Sporting Braga ganhar ao Futebol Clube do Porto, fica empatado no 3º lugar e, portanto, é esta irregularidade que continua a marcar o Sporting Braga para o bem e para o mal. Até porque, Augusto Inácio, esta questão da competitividade frente ao Porto, o Futebol Clube do Porto vai estar sem Fábio Vieira e sem Rodrigo Mora, que está lesionado, e isto acaba por equilibrar esse duelo da próxima semana? Olha, são 2 equipas irregulares, nunca sabe o que é que pode passar. O Futebol Clube do Porto, desde que Anselmi é treinador do Porto, ainda não teve aquela exibição que as pessoas dissessem assim, que grande jogo que o Porto fez. Não houve nenhum jogo desses. E o Braga é um elevador. Para cima, grandes jogos, depois para baixo, jogos menos bons. Anda nisto e ontem estava-se à espera. Bem, o Braga tem a grande oportunidade de continuar ali assim, certo, lado ao Porto e ficar a 3 pontos do Benfica e do Sporting, que não tinham jogado. O Benfica vai jogar mais tarde, o Sporting joga hoje, e estar ali pertinho. E o Braga, depois é isto, quer dizer, a sensação que fica é que o Braga parece que é lá ir, lá chegar acima, mas que não passa do Braga do 3º ao 4º lugar, e o 3º lugar já é um feito histórico, porque o Braga, da maneira como faz as coisas, como trabalha, como se quer impor, não pode ser uma equipa de nível de campeão, ou de nível dos primeiros lugares, ou de nível de pódio, precisamente porque chega-se a janeiro e vende jogadores importantes, e porque chega-se no final da época, vendo jogadores importantes, é verdade que vai buscar outros jogadores, tem canalizado o dinheiro, isso é bom sinal também para as infraestruturas, que tem sido uma obra fantástica,
mas em termos desportivos, em termos competitivos, não se pode dizer só por dizer que quer chegar lá, quando depois não sei ferramentas para isso. Sim. Por isso o Braga ontem foi aquilo que o Porto, olha, não sei, eu se chegasse no Totobola, 1x2 de certeza absoluta que adivinhava. Gabriel Alves, o que dizer deste Sporting Braga? Uma agência de negócios. E estou atento também ao que é que vai ser a posição do Braga em relação à futura Liga do Futebol Profissional em Portugal. Estou atento. Muito bem. Curioso. Pedro Henriques, curioso. Pedro Henriques, antes de irmos às notas de campeão, também a tua opinião sobre o Sporting Braga. Não, é um bocadinho mais do mesmo daquilo que está-se a passar no topo da tabela. E o Braga reflete também um bocadinho isso. É por razões diferentes, cada um por motivos distintos. O Porto, porque eu acho que tem um plantel com menos qualidade, o Sporting muito fruto das razões. O Benfica também com as trocas de treinadores, melhor pior, e o Braga exatamente porque, mais do que por vezes o projeto esportivo, é o projeto financeiro que está sempre à frente. Eu percebo isso para este tipo de clubes. Ou seja, falta ali uma certa sustentabilidade e continuidade. E, portanto, assim que há uns valores que despertam, toca a vender. E, portanto, eu acho que esta irregularidade está a acontecer, e se calhar por muitos outros fatores, está um bocadinho a apanhar todos os clubes que estão no topo, e portanto não me surpreende que por vezes, e o Braga até tinha feito aqui uma série de sequências de jogos interessantes, não me surpreende esta irregularidade das equipas grandes e que estão no topo, porque tem sido o modus operandi nos tempos atuais. Vamos às notas de campeão. Ainda queria aqui falar um bocadinho de Inglaterra e também de Paulo Fonseca, essas imagens que chegaram ontem de França, mas temos de avançar para as notas de campeão. Não sei se vai merecer nota de alguém. Bruno Roseiro, campeão do dia. Só notas negativas, uma nota 8, e mesmo assim estou a ser simpático para Ruben Amorim, ou seja, está na altura de começar a dizer que a culpa já não é do plantel, já não é do clube, já não é da estrutura, já não é dos proprietários. Ruben Amorim também já em 3 meses poderia mostrar mais do que aquilo que está a mostrar, e a eliminação na Taça de Inglaterra é um golpe duro para aquilo que se vai seguir na época do United. Sérgio Conceição, parece-me que no caso do Milan o problema não é a qualidade, é a maneira como se consegue colocar a qualidade individual ao serviço do coletivo. Sim. Não está a funcionar, e aquilo que eu vi ontem é muitas vezes o tipo de jogo que está na antecâmara de uma dispensa de um treinador, ou seja, oxalá o Sérgio Conceição consiga inverter a situação, mas depois daquilo que eu vi ontem em San Siro, com greves de claques, etc., parece-me complicado. O Paulo Fonseca, basta ver as imagens, de facto, teve um momento que ele próprio já está arrependido, vamos ver até que ponto é que fica ou não castigado aqueles 7 meses, que me parece também exagerado, mas vamos ver o castigo que terá. E depois uma nota 0 para o calendário em si, ou seja, não é normal. Eu este fim de semana estava a ver uma série de jogos, equipas que entram em campo e depois não se vê jogador A, B, C, e depois mas o que é que se está a passar, etc. E depois vamos ver, são 5 lesionados, 6 lesionados, 8 lesionados. Esta época tem obrigatoriamente de fazer refletir toda a gente, e muito provavelmente aquela ideia de que 72 horas chegam para a recuperação física de um atleta de alta competição deverá ser revisto, porque os próprios jogos e a sua intensidade começam cada vez mais a aumentar e, portanto, não diria que esse prazo, essa baliza das 72 horas deveria ser aumentada, porque caso contrário isto já não dá. Gabriel Alves? Olha, só notas negativas. A primeira é para o Paulo Fonseca, inacreditável. Inacreditável. Encostar uma brilhantina a um árbitro, inacreditável. Portanto, a própria UEFA está de olho naquilo que a França vai fazer em termos disciplinares a Paulo Fonseca. Pode levar 7 meses, mas acima de tudo, mais do que isso, penhorar uma carreira de treinador. É um mau, péssimo exemplo para a bancada, para os jogadores, para tudo e mais alguma coisa que há na sua profissão e em termos de desporto na globalidade. Depois ao Sérgio Conceição, eu só vou dizer o que Sakhivo disse, para nós não é um fulano qualquer, e cito, o Milão não é um time. Construir um futuro agora torna-se difícil. Não tem um plano tático preciso. Portanto, Sérgio Conceição acho que entrou pelo caminho errado, e penso que as pessoas não estão a ver aquilo aqui em Portugal. Era com a autorização dos donos do clube, portanto, adeptos e presidente, o dono do Futebol Clube do Porto. Ali não é. Ali há outros jogos, há outros interesses. E depois ter admitido e ter trazido um jogador que não se aplica de facto àquilo que é o seu modelo tático, chamado João Félix, e insistir com ele, é na realidade uma situação que não agrada a ninguém, e é só estar atento à imprensa italiana e estar atento aos recados que vêm de dentro do balneário. E depois tenho para o Ruben Amorim, parece que não quis ouvir o Phil Neville, eu vou só dizer isso, disse aqui há 2 semanas, o Manchester United não tem jogadores para o seu plano tático, 3 centrais, não. Outro modelo em que se adaptem, independentemente da maior ou menor qualidade dos futebolistas.
Acho que o Gary Neville disse isso tudo, Ruben Amorim não quis ouvir, estará na porta de saída, tem 24 milhões de euros de indemnização, não será mal para ele. Pedro Henriques? Olha, já mais ou menos está tudo dito, porque acho que os temas do momento são todos muito parecidos e hoje temos dificuldade em buscar notas positivas. Eu podia falar até na forma como se faz hoje em dia os grandes títulos e as grandes comunicações, porque é preciso ganhar em termos de comunicação social. Por exemplo, o alemão Felix Zweier, que vai apitar o Benfica, árbitro que esteve envolvido em polémica com o Schmidt, apita Benfica-Barcelona. O que é que o Schmidt tem a ver com o Benfica atual? O que é que a polémica que foi antes de estar no Benfica tem a ver? Mas pronto, é para criar este título, para criar canela. É lógico que os adeptos, aqueles mais fervorosos, olham para este título e já estão, sem pensar que o Schmidt já não está lá, que o problema que o Schmidt vai não sei quantos, que este árbitro já apitou e até apitou bem depois. E é isto que eu acho que realmente há que pensar, mas hoje é o vale tudo para se ganhar. Mas acima de tudo, aquilo que, e a minha nota vai ser claramente negativa, nem sei que nota atribuir, ao Ruben Amorim e Sérgio Conceição, por estes momentos difíceis de não passar, é o Paulo Fonseca, já está tudo dito, já agora ponham lá também o Serviço Nacional de Saúde e o Montenegro, estão todos num momento de grande grau de dificuldade, a ver se pensam melhor o presente e o futuro, para ver se passam de uma nota negativa para uma nota positiva. Augusto Inácio, tenho ainda 40 segundos para ti. Mas eu tenho que ter notas positivas, que não são negativas, não é? Nota 15 para o Lito Vidigal. O Boa Vista ganhou até aqui, enfim. Palmas para o Boa Vista. Boa. A ver se ainda vai a tempo. Também queria dar nota 15 para o Rio Ferreira, do Aves, que foi ganhar ao Farense. Um campo difícil e ganhou. Já saiu da linha d'água. Mas também aqui uma nota que não sei se é negativa, mas eu não sei que nota é que é dar. Estamos o treinador no Porto, não sabe que o Fábio Vieira até 4 amarelos, se apanhar mais um, não joga em Braga. Ninguém avisa ao homem. O que é que estão ali a fazer? Muito bem, está feita a edição de hoje de Campeões. Estamos de regresso amanhã, depois do 12:30. Não esquecer que hoje há emissão especial para acompanhar com relato em direto esse Sporting Estoril. Campeões está de regresso amanhã.